Eu acho que agora podemos começar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, de acordo com o seu fuso horário. Muito bem-vindos a essa série de Comunicando Ciência para a adoção de achados de pesquisa em políticas e práticas. Esse evento é trazido pelo programa M da LW, Fiocruz e CDDR, e o programa ARCH, junto à The Global Health Network. Meu nome é Kelvin Guitia e eu sou um funcionário técnico do CDC africano, do África CDC, e eu trabalho com o África CDC na questão de políticas de saúde, contatos diplomáticos de saúde e comunicação no, nos esforços para que a gente trabalhe com melhores políticas públicas. E hoje eu vou receber aqui a palestrante Lindiwe Bandazi Mafuleka, que parte do Global Health Network Team. E um exercício de mapeamento de partes interessadas em março de 2020 do ARCH, do programa ARCH, junto à TGHN, destacou o papel da ciência, da comunicação científica como uma adoção direcionadora fundamental. E as diferentes partes interessadas, por exemplo, como jornalistas, os legisladores, criadores de políticas públicas, estão dentro desse projeto conosco. Então, essas partes interessadas têm um papel crítico na questão de como a ciência é comunicada e como ela se transforma em políticas e práticas. Hoje nós estamos, então, hoje e durante todos esses workshops, estamos fazendo parcerias com pessoas de alta expertise para trazer para a gente conhecimento. E hoje é o terceiro encontro de uma série de três. O primeiro, como falar sobre tópicos controversos, que foi no dia 21 de junho. O segundo foi sobre como escrever um, um rascunho de política, que foi no dia 28 de junho, e hoje é o nosso terceiro, como comunicar com jornalistas. O nosso principal objetivo é entender os motivos da discussão de informação científica aos meios de comunicação, reconhecer os meios de comunicação com os jornalistas e identificar e algumas dicas sobre como ter melhores entrevistas. Então, esse nosso workshop de hoje durará 2 horas. Nós teremos uma apresentação seguida de uma sessão de perguntas e respostas e isso será enviado automaticamente por e-mail para vocês. E agora, nesse ponto, então, deixe-me apresentar a nossa palestrante, o nosso palestrante do dia, que vai apresentar a fala Como Comunicar-se com Jornalistas. Então, Lindiwe Bandazi Mafuleka trabalha com comunicação e gestão de engajamento do público com o programa MLW, uma instituição que fica no Malawi, que é afiliada à Universidade de Kamuzu, de Ciências de Saúde. A Lindiwe é uma profissional de comunicação e trabalha com estratégias de engajamento dentro da instituição, objetivando melhores práticas de pesquisa, facilitando a comunicação entre os centros de pesquisa e o público em geral, para dar mais visibilidade aos achados científicos. Então, deixe-me, passar a palavra a Lindiwe. Oh, sorry about that. Thank you very much, Kelvin. It is indeed my pleasure to be here. Muito obrigado, Kelvin. É um grande prazer estar aqui. Meu nome é Lindiwe e eu trabalho no programa MLW. E o meu papel é trabalhar com o engajamento do público no aspecto de comunicação. E então a gente trabalha basicamente aqui com comunicações internas e eu sou jornalista de formação.
Bom, May I continue? Kelvin? o Kelvin, eu posso continuar? We can't hear you clearly. Na verdade, o áudio não tem uma boa definição, na verdade. I think now we can do. We can hear you now. All right. Thank you. Now, great. Apologies for that. Bom, desculpa por esse pequeno percalço técnico. Bom, então, eu vou repetir rapidamente o que eu disse. Eu sou uma profissional de comunicação e formada em jornalismo. Trabalho no programa MLW, que é uma instituição de pesquisa no país africano do Malawi. E eu trabalho com engajamento público, ou seja, um departamento de comunicação. E então a gente trabalha na questão de melhorar a comunicação dos achados científicos, melhorar a reputação da ciência junto à sociedade, trabalhando com comunicações internas e externas. Então, o que me traz aqui hoje é que eu tenho 3 objetivos para cumprir na questão de comunicação e estratégias de engajamento. E isso pode ser traduzido de engajamento midiático. Então, nós estaremos aqui compartilhando a nossa tela com alguns slides para a gente trabalhar dicas sobre como falar melhor com os jornalistas. Então, eu vou começar aqui o compartilhamento da minha tela, e aí eu peço que vocês... Bom, acredito que vocês já conseguem ver a minha apresentação. Bom, como já foi explicado pelo Kelvin, que é o nosso moderador da sessão de hoje, nós temos 3 objetivos básicos para a nossa conversa de hoje, e que são entender os motivos de debater ou de repassar as informações científicas para as instituições midiáticas, reconhecer os meios de comunicação com os jornalistas-chave e também algumas dicas para que a gente possa ter boas entrevistas frutíferas com jornalistas interessantes. Então, comunicação científica, por que isso é importante? Bom, eu acredito que talvez todos que estão aqui já têm pelo menos uma ideia básica do que significa comunicação científica, e se nós pensarmos o porquê disso é importante, nós vamos, enfim, bom, eu vou detalhar mais sobre isso. Aqui tem uma definição aqui de um material publicado pela Universidade de Newcastle, e tem aqui na tela e mostra aí um conceito básico de por que é importante. É uma variedade, a comunicação científica, de práticas que transmitem as ideias, os métodos, o conhecimento, para explicar o que os especialistas fazem numa linguagem mais acessível ao público em geral, dependendo de cada parte interessada da sociedade, para que a linguagem seja adequada, para que cada público-alvo possa entender de uma maneira útil. Então, quem são, então, esses especialistas sobre os quais estamos falando? Bom, um dos públicos especialistas podem ser jornalistas, e aí é o foco da nossa apresentação hoje. E podemos também ter partes interessadas não especialistas, pessoas do público em geral. E esse público não especialista, eles não têm um interesse específico no teor da ciência, mas mais na questão da aplicação. E claro que nós nos comunicamos cientificamente com as pessoas
que em cada público da maneira mais adequada. Com especialistas, nós temos que usar linguagens mais, mais científicas e, por exemplo, jornalistas, falando dos jornalistas, eles não são, por exemplo, especialistas em ciência médica. Então, nós temos que colocar uma informação dos achados em ciências médicas de uma maneira que eles possam entender e, inclusive, repassar. E Nessa apresentação, será a mídia em si, os jornalistas. Então, eu vou compartilhar com vocês o que eu acredito sobre a razão pela qual os jornalistas são partes interessadas na ciência da comunicação. A primeira razão pela qual eles são os comunicadores, as pontes entre a plateia e o comunicador. Eles podem fazer isso de uma forma rápida e com muita eficiência. Então, a pessoa que não está afiliada a nenhum tipo de partido, a nada, ela tem a habilidade de criar a mudança. E, ao mesmo tempo, eles conseguem também fazer com que essa comunicação aconteça de uma forma melhor, com a tecnologia, com a informação. Então, quando nós falamos em relação a essa comunicação na televisão, rádio ou tecnologia pelo rádio e pela internet, nós consideramos tudo isso muito importante. E como jornalistas, isso é um objetivo de se comunicar em uma grande seção da população de uma forma bastante eficaz e de uma forma simples. Então, eu gostaria de trazer atenção para vocês um ditado muito importante de 1839 que diz que "The pen is mightier than the sword". E quando um jornalista faz algo grande, faz algo muito importante, tem realmente um grande impacto na sua evolução. Então, um exemplo disso seria o Covid-19. E o que isso quer dizer é que a caneta é mais poderosa do que a espada. E isso quer dizer que, de fato, a mídia tem um papel muito importante. Ela consegue realmente mudar a opinião das pessoas. E nos sites nós víamos diferentes informações sobre esse vírus tão estranho que nós tínhamos em todas as partes. E realmente a caneta é muito mais poderosa do que a espada, porque nesse caso a mídia conseguiu mudar a opinião da população. Então, essa é uma razão muito importante. E a segunda razão seria a que nós temos um dever de informar e nós podemos ser, inclusive, pessoas que conseguem trazer uma mudança para a população. Então, nós podemos mostrar o que é importante e o que não é. Nós somos cães de guarda e temos a liberdade de ser independentes e plurais e compartilhar essas histórias de uma forma diferente. Então, por causa desse atributo, nós conseguimos ser uma parte interessada muito importante e podemos impactar de fato a saúde pública. E faz bastante sentido para essa pesquisa que nós temos como garantir que estamos compartilhando essa consciência entre a população. E, com isso, nós sentimos um senso de responsabilidade de compartilhar essa informação. Então, isso funciona quando o jornalista é independente ou quando ele trabalha em um local que é livre e sem nenhuma opinião particular. Então, se tiver algum tipo de viés, obviamente que isso não vai ser algo que nós podemos dizer que é uma informação de fato.
e sim algo enviesado. Então, eu acho que nós sempre mantemos em nossa mente que será que esse jornalista está sendo real, verdadeiro? E isso é algo que nós temos que levar em consideração. Então, só estou compartilhando com vocês essa ideia para que vocês entendam a apresentação. E, finalmente, outro atributo em relação aos jornalistas sendo grandes partes interessadas da comunicação, da ciência e da comunicação, é que eles realmente têm voz nos noticiários. Nós temos um senso, cultivado ou um instinto de realmente saber o que é uma grande notícia e o que é uma pequena notícia. E essa investigação é muito importante e podemos ver coisas que outras pessoas não podem ver. E podemos ler sobre várias notícias e expandir o nosso conhecimento sobre os diferentes grupos. E os jornalistas conseguem realmente encontrar essa mudança dentro do público. Algumas coisas mudam, outras não. Com essa teoria, nós começamos a apreciar por que é muito importante considerarmos o jornalismo como algo muito importante. Temos que pensar sobre a nossa ciência e como que isso pode dar um impacto na comunidade, garantindo que todas as partes interessadas entendam o que está acontecendo. Podemos planejar melhor, entender melhor e contar histórias de uma forma real. E a pergunta agora seria: como que os cientistas ou pesquisadores podem ajudar os jornalistas a contar histórias? Os jornalistas têm um dever de informar, de realmente engajar a sociedade em relação ao que está acontecendo. Mas onde que o cientista ou o pesquisador entra nessa equação? Eu gostaria de trazer atenção aqui para vocês em relação às fontes das notícias, onde que os jornalistas encontram as informações que eles vão publicar. Bom, existem fontes tradicionais e fica mais fácil para o pesquisador também utilizar plataformas pelas quais eles conseguem chegar a esses jornalistas, para que os repórteres tenham atenção ao que está sendo publicado por esses cientistas ou esses pesquisadores. Tradicionalmente, geralmente procuramos relatórios, propagandas, sites organizacionais ou de empresas, briefings, relatórios que são colocados pela mídia de outros países. Os repórteres também fazem entrevistas com pessoas que são especialistas em uma área, participam de eventos e, obviamente, que a rede social também pode ser adicionada aqui como uma nova dimensão em relação a isso. Só para mencionar que, desde o início, que a rede social adicionou essa nova dimensão. E eu estou adicionando esse conceito aqui agora, mas eu vou falar um pouco mais a fundo em relação a isso nos próximos slides. Então, como eu comecei a explicar anteriormente, os cientistas podem utilizar essas fontes tradicionais de notícia para compartilhar o seu trabalho. E existem diferentes pontos a serem considerados. Eu falei sobre os briefings, falei sobre as publicações em sites. Eu também acredito que a maior parte de nós aqui temos um site institucional. E é aí onde nós compartilhamos as informações para o público e também temos a rede social, de diversos tipos de redes sociais, que compartilhamos o nosso trabalho também. E essas são as plataformas que são utilizadas
para chegar a esses repórteres, a esses jornalistas. Então, existem alguns pontos a serem considerados para conseguir chegar aos jornalistas. Por exemplo, publicando em algum tipo de site tradicional, e eu vou mostrar aqui para vocês esses pontos. Então, a primeira coisa que é muito importante para ser considerada é a linguagem. E eu tenho certeza que vocês já ouviram isso algumas vezes, mas é muito importante e eu gostaria de compartilhar novamente com vocês. Na linguagem, o que nós temos que nos lembrar é que o jargão não vai passar a mensagem para uma pessoa leiga naquele assunto. Então, você tem que realmente tentar evitar os jargões de alguma área específica, uma área técnica. Se você utilizar um jargão, imediatamente após o jargão, explique com palavras mais simples o que aquilo significa, para que a pessoa entenda de fato o significado daquela mensagem e para que ela não evite ler o seu texto, por exemplo. E evite ficar utilizando isso em muitas partes do texto, porque fica bastante cansativo, particularmente nos países que não têm, por exemplo, o inglês como língua oficial. É muito difícil de entender um texto muito especializado em uma área. Então, alguns conceitos podem não ser tão novos, mas os jargões precisam ser menos utilizados, menos frequentes para conseguirem passar a mensagem de uma forma eficaz. Então, por exemplo, você tem um repórter que consegue entender vários tópicos. E se você realmente quiser engajar com esse jornalista, você deve falar com eles sem usar jargões, porque dessa forma ele consegue entender todas as áreas. E outra coisa em relação aos jargões é que algumas pesquisas que são conduzidas pela maior parte dos pesquisadores são de uma forma bastante técnica. E se você utilizar a linguagem técnica, vai ser muito difícil das pessoas entenderem o que você está dizendo. Então, como que podemos matar os jargões? Bom, isso é uma coisa que nós temos na nossa mente. Infelizmente, não há uma resposta certa para isso. Mas eu gostaria de dar algumas soluções para vocês. Eu espero que vocês consigam entender essas informações. Bom, como eu disse, se você utilizar um jargão, explique logo em seguida o que significa o jargão. Ou, em seguida, utilize alguma ferramenta online, por exemplo, como um editor de texto, que é chamado UpGower5, e vocês podem entrar nesse link aí, splasho.com, UpGower5. Eu tenho bastante experiência com esse site. Na verdade, eu não tenho muita tecnicalidade em relação a esse site, eu somente utilizo ele, mas eu não sei explicar para vocês de fato como ele funciona, mas o que eu posso dizer é que ele realmente funciona e que ele é muito bom. Então, uma pequena descrição em relação a isso é que ele limita você a utilizar palavras que ficam apenas dentro das 1000 palavras mais utilizadas naquela língua. Então, ele não deixa com que você utilize outros tipos de vocábulos que sejam muito fora desses 1000 mais utilizados. Então, dessa forma, ele consegue editar o seu texto para reduzir as quantidades de jargões que você utilizou no texto para uma linguagem mais simples. Então, você pode até utilizar jargões, mas esse site vai conseguir simplificar esse
texto para você. Além da língua, também podemos levar em consideração o uso de analogias, de metáforas. Então, no nosso discurso falado e também escrito, fazer essas comparações de uma coisa com outra, fornecendo definições, analogias, explicações, clarificações sobre um contexto, podem ajudar bastante ao usuário entender de fato o que você está escrevendo, o que você está falando. E eu acredito que isso seja muito interessante também. O uso de analogias e metáforas pode ajudar a explicar coisas de uma forma mais simples. Então, você consegue entender rapidamente o que a pessoa está dizendo. Bom, isso e é benéfico você ter aí uma linguagem específica trabalhada para o público que você quer, principalmente se essa linguagem, ou seja, usando metáforas, usando símbolos, principalmente se essa linguagem é muito técnica e você quer dar um entendimento mais simplificado. Outra questão que deve ser levada em conta é dar acesso, ou seja, acesso a si mesmo ou acesso à sua equipe de estudos. Eu estava mencionando o software SourceMills e uma das coisas que eu falei sobre isso bom, vocês podem imaginar que se vocês não forem acessíveis, vai ser difícil para o jornalista sentar com você e, se você não estiver informado, sentar com você e perguntar o que ele precisar saber. Então, é muito importante nós termos dar acesso à informação científica. Se nós entendemos a importância e aceitamos que isso é algo que é responsabilidade com a comunidade, então talvez seja possível para você dar acesso ao material. Claro que existem limitações de tempo e outras variáveis, mas à medida do possível é útil dar acesso ou ter acesso ou dar acesso ao material para o seu equipe. Se você tiver uma equipe grande, enfim, não importa muito. Às vezes é mais difícil quando a equipe é grande, mas tente identificar, individuar uma pessoa para que essa pessoa da sua equipe fique encarregada de conversar com o jornalista. E, bom, afortunadamente, as redes sociais abriram muito essa questão do acesso e a gente pode ter aí uma presença na rede social. O Twitter, por exemplo, é bem popular. E cientistas, jornalistas, enfim, que têm contas no Twitter e fazem comunicados significantes. Então, é muito importante ter uma presença no Twitter. E os jornalistas veem os Twitters, pesquisam os Twitters. E daí, a partir dos Twitters, eles podem se interessar ulteriormente e procurar você para conversar mais. Então, considere a questão das redes sociais. Outro item importante, outra dica interessante é que nós temos que dar contexto. Então, dar informação contextual de passado em relação àquele achado, explicar o escopo e as limitações dos achados e apresentar fatos bem claros. Então, por que o contexto é importante para o público? E hoje, desafortunadamente, estamos vivendo numa era onde nós temos uma mídia que tem, às vezes, uma dificuldade ou um viés sensacionalista em relação a publicações da verdade, né? Então, algumas notícias podem ficar muito
mais apimentadas ou muito mais sensacionais do que elas realmente são. Isso porque a mídia hoje trabalha muito na questão de obter cliques. E, então, nós temos que garantir que nós forneçamos, independente de tudo isso, contexto para os nossos press, contexto necessário, relevante, importante nos nossos press releases, para que a mídia possa fazer melhor o seu trabalho, ou seja, dar informações do histórico, apresentar fatos claros, se tiver estatísticas para embasar os achados, então forneça-as e então, nos nossos press releases, nós podemos fornecer o contexto necessário para que a mídia possa atribuir aos achados a relevância, né, adequada. Outra questão é ser conciso. Eu entendo que nós temos aquela vontade de explicar tudo, mas quando às vezes a gente explica tudo de tudo, a gente acaba fazendo com que as pessoas percam o interesse. E hoje em dia, por exemplo, nós estamos precisando ser mais concisos na informação, porque nós temos uma grande quantidade. Falando de Twitter, por exemplo, nós temos limites de caracteres, não é? Então, temos um limite de caracteres pequeno e se nós não formos concisos, a chance de que as pessoas percam o interesse é muito grande. Então, sendo concisos, por ser conciso, quero dizer apresentar os pontos principais, usar um cabeçalho, usar os bullet points, ou seja, os marcadores de numeração, visualmente, se possível, quando estivermos mostrando aí algum artigo, porque as pessoas, enfim, elas são atraídas muito pelo aspecto visual. E especialmente quando nós estamos sendo entrevistados, é muito importante a concisão da informação quando estamos num talk show ou algo do tipo. E então nós podemos evitar, por exemplo, usar aquelas palavras de preenchimento, palavras que apenas estão no popular preenchendo espaço, e evitar aquelas paradas na fala quando, tipo, então tente planejar com antecedência o que você vai falar, para evitar usar essas palavras de preenchimento do discurso, para que as pessoas não percam o interesse. Então, aqui a gente entra numa parte um pouco mais prática, vamos falar de press release, e isso também vai ser uma ferramenta para os jornalistas, e também vai ser uma das ferramentas que os pesquisadores, cientistas, utilizarão para se comunicar com os jornalistas. E aqui eu queria falar um pouco sobre press releases de uma forma mais prática. E aí nós temos uma apresentação, ou seja, o press release é a ferramenta pela qual apresentamos o trabalho. E nós temos aí algo que é bem significante, que é uma ferramenta significante de comunicação, que é um press release. O formato padrão do press release, ele contém o cabeçalho, e o cabeçalho deve ser um título que sumariza o que você quer dizer. Nós temos que ter uma linha de tempo. Então, se nós publicamos o press release hoje, então essa é a linha do tempo
que a gente tem que destacar, dia 5 de julho de 2022, e no press release, eu trabalhei com press release, por exemplo, ano passado, que nós tínhamos um estudo testando a eficácia da vacina da febre tifoide em crianças de até 9 meses. E nós fizemos, então, esse estudo, tivemos aí, claro, os resultados, que essa vacina contra a febre tifoide tinha uma eficácia de 28% aproximadamente, e então tínhamos que publicar essa informação para várias partes interessadas e para a mídia, inclusive. Então, a primeira sentença do press release dizia: nós conduzimos esse estudo sobre a vacina contra a febre tifoide e o estudo mostra que a vacina tem uma eficácia de 88% ou 28%, não compreendi bem, peço perdão. E a gente, então, mas em resumo, apresentamos a informação mais importante na primeira linha. Isso por uma série de razões, porque talvez as pessoas não vão ler até o final e vão parar na primeira linha, e a maioria, enfim, não lê todo o press release. Então, nós damos a informação mais importante primeiro, na primeira sentença, o que permite que as pessoas talvez fiquem mais interessantes. Então, depois dessa informação mais importante, mais impactante, as pessoas podem ficar mais interessadas e ler o resto do press release. E no resto do press release é importante que a gente resuma os pontos mais importantes, as estatísticas, os resultados secundários, né, após o resultado principal, mas que sejam mais importantes, o histórico da pesquisa, alguma citação e informações de contato, né, que é muito importante, claro, para que a gente possa conduzir um follow-up, para que essas pessoas que estão lendo o press release saibam como nos contatar para ulteriores informações. Então, ainda sobre redes sociais, as redes sociais elas dão uma nova dimensão em como as notícias são compartilhadas e usadas como fonte para os jornalistas. Então, eu queria desenvolver um pouco mais esse tema das redes sociais e que estão se tornando uma importante ferramenta cada dia mais. A maioria dos conteúdos, enfim, a rede social ela alcança realmente todos os públicos, ou seja, no Twitter nós temos um monte de informação importante e os jornalistas que estão lá no Twitter estão procurando essas informações para fontes de matérias e, por exemplo, nós temos no Malawi um jornal Times e um jornal Nation, por exemplo. Então, eles estão com os seus perfis nas redes sociais e eles, enfim, eles têm até um público de consumo de notícias nas redes sociais. E então, realmente, eles têm alcançado um público bastante variável e variado dentro do país. Então, as redes sociais elas foram aí realmente representaram uma mudança nesse jogo da questão do negócio, dos jornais e das instituições da mídia tradicional, e o que está tornando-se cada dia mais uma tendência é que as redes sociais estão tornando-se preferência em detrimento dos meios impressos tradicionais e claro, para que nós possamos acessar isso, as pessoas têm que ter os seus perfis, têm que ter a sua conta no Facebook, no Twitter, qualquer que seja a rede social, e
Então, é importante que a gente escolha as redes sociais mais importantes para que a gente alcance públicos diferentes. Como eu disse, é importante, quando usando redes sociais, temos que estar conscientes das regras das redes sociais. Nós não podemos usar o jargão científico, por exemplo, dentro das redes sociais. Então, o uso de jargão de especialista nas redes sociais pode acarretar que talvez quando a gente usa o jargão científico ou também em contrapartida a gente simplifica demais, às vezes pode parecer que a gente está apenas querendo aumentar o nosso público e quando a gente está expandindo o nosso público, nós vamos ter pessoas mais familiarizadas com essa linguagem, mas quando a gente usa linguagem mais simples, então a gente vai usar a linguagem científica, a linguagem mais simples, de acordo com o público que a gente quer alcançar e que a gente quer crescer. E faça com que isso seja simples, faça com que isso seja entendível. Então, faça com que isso seja atraente, simples, entendível e que as pessoas consigam entender a dimensão dessas dicas que você está dando. Então, em relação à rede social, tem muitas coisas que foram atualizadas desde que eu fiz essa apresentação, mas o padrão, eu posso dizer por experiência, que a rede social realmente está sendo vista como algo artificial pelos jornalistas. Então, nós conseguimos enfatizar o nosso papel na comunidade em que nós estamos conduzindo a nossa pesquisa. E aqui um outro exemplo em relação ao Covid. Com a vacina do Covid, todo mundo estava procurando essas notícias e eu deveria realmente levar isso em consideração. Foi a rede que realmente conseguiu trazer essa agenda e deu um pouco de segurança para as pessoas que estavam se sentindo inseguras em relação à vacina. Então, agora nós estamos vendo isso com todas as outras doenças que estão sendo falando, por exemplo, sobre a varíola do macaco e eles querem saber se está chegando lá, onde está chegando. E, finalmente, a última parte da minha apresentação vai ser em relação a essa parte aqui. E as intervenções que são em relação a essas partes gerais, de dicas gerais. Então, por exemplo, nós então, quais são essas dicas que eu gostaria de enfatizar hoje? Bom, quando você está preparando para uma entrevista, por exemplo, é bom que você faça uma diligência para conseguir trazer o seu ponto particular para a sua plateia. E, por exemplo, nessa parte, em relação à sua visão particular, se ela não estiver alinhada com o que estamos mostrando numa entrevista, por exemplo, ou algo assim, é importante também descobrir quais são os interesses da sua plateia, qual que é a idade da sua plateia. Então, o que podemos fazer em relação a isso? Qual que é a gama da sua plateia? Que nós temos aqui que lidar com essas situações. É importante para você também
que vocês entendam que temos que mostrar o nosso ponto de vista na hora de preparar uma história. Então, você tem a oportunidade de preparar um ângulo na história que reflita um pouco da sua história também. E isso é extremamente útil quando você estiver se preparando e, de alguma forma, quando você estiver mostrando uma história, você vai conseguir impactar mais pessoas daquela forma. Quando você também está se preparando para uma entrevista, faça as perguntas que você quiser realmente saber as respostas. Pratique fazer isso de uma forma desafiadora, para que você mostre de fato que você sabe os fatos antes de fazer aquela entrevista. Então, faça perguntas inteligentes, especialmente quando você estiver se preparando para ser desafiado. Eu vou repetir isso novamente aqui para vocês. Tenha as analogias e as metáforas preparadas para a sua entrevista. E quando você estiver falando, por exemplo, com um jornalista, é importante que você tenha a plateia em mente. Você não está falando apenas com um jornalista que você está entrevistando você, mas você está falando com a plateia que o jornalista irá publicar a matéria. Então, apresente seus pontos de uma forma clara, numere eles se possível. E, por exemplo, esse estudo é importante por causa disso. Ponto 1, 2, 3. Dessa forma, as pessoas vão entender você de uma forma melhor. Repita os pontos principais assim que possível, porque dessa forma você vai conseguir ter um entendimento melhor pela plateia do ponto que você está tentando trazer à tona. E você está tentando, por exemplo, aumentar a consciência das pessoas ou levar a uma ação, use uma linguagem simples e explique todos os jargões. Novamente, foi isso que nós falamos no início. Então, tente ao máximo realmente conduzir uma entrevista de uma forma que você consiga expandir a consciência da sua plateia. E quando você estiver falando com um jornalista, seja verdadeiro. Então, sempre suporte as suas ideias com fatos e não desinforme as pessoas que estiverem te escutando. Não tenha medo de dizer que você não sabe algo. É importante que você fale verdades, apenas verdades, para que realmente as pessoas confiem em você. E é importante também que você leve em consideração a sua linguagem corporal. Não fale muito rápido e nem muito devagar. Tente variar a sua entonação e a sua forma de se expressar no geral, porque isso vai fazer muita diferença. E isso vai mostrar se você está confortável ou se você está desconfortável para fazer aquela entrevista. Acene. Ok. Então, essas foram as últimas dicas em relação a como falar com os jornalistas. Eu espero que vocês tenham achado isso útil. Agora vamos fazer comentários e perguntas. Muito obrigada pela sua atenção. Estou ansiosa para ouvir as perguntas que vocês têm a fazer. Thank you so much, Lindiwe. Muito obrigada, Lindiwe. Now I think Obrigada we'll por go essa to sessão. Q&A Agora vamos passar para part. perguntas e See, respostas. we already have questions, so I'll request Wema E if you're agora, able to read out the então, questions, so our vamos speakers ler can respond essa to them. parte da Over to you. pergunta. Vou passar para você. Kelvin, thank you very much
Muito obrigada a isso. Muito obrigada por essa apresentação. Gostaria de encorajar os participantes a estarem aqui na parte de perguntas e respostas. Eu vou moderar as perguntas e respostas. E já que você é o presidente da sessão, você pode verificar aqui conosco em relação a quem vai fazer a pergunta. Okay, thank you so much. Ok, muito obrigada, We Weima. have a question from Maurice Temos uma Katunda, pergunta para and Maurice is Morris asking, Katunda. how do we Ele handle está situations of perguntando como que você lida com can't be situações em translated que to local você language, não consegue traduzir para a língua local, mas você gostaria de se comunicar com os jornalistas e a comunidade local na língua local. All right. So would it be one question at a time or several? But I prefer one question at a Ok. time. Eu acho que é melhor uma pergunta por vez. All right. Ok, então pode Yes. responder essa So this pergunta. happens quite often, and I can Isso give you my experience acontece that com muita my frequência. Na minha native experiência, language is Chichewa, a and língua nativa é Tucheya our business e language is English. a So our nossa língua research de is in negócios é English. inglês. So it Então, a becomes nossa quite pesquisa é difficult sempre em when we go inglês. out to the Então, é bastante community difícil and quando nós we are queremos required to nos actually comunicar com a nossa translate some things comunidade that are e simply not traduzir there in the algo que Chichewa language. simplesmente não existe, So in most times esse we use conceito no analogies inglês, por exemplo. to Então, explain no things, inglês, por but exemplo, this nós doesn't usamos always analogias work. para So it explicar really becomes a o challenge. significado disso, mas Sometimes realmente se torna um instead of grande problema, um grande using desafio. the direct E, às translation vezes, ao of invés de words, usar uma tradução we direta para uma expand the word palavra, nós into a longer expandimos uma sentence palavra so that it em can uma translate frase um pouco almost mais same meaning longa, as the word in que tem o English. mesmo So what I find to be very significado na useful is língua. not to Então, o que try to eu look for tento the fazer direct é realmente translation of não words, ter but rather nenhuma use a tradução sentence to literal, explain what we're trying to mas say. I hope, utilizar but uma yes, I do forma acknowledge that de this realmente becomes a conseguir problem mudar more often than not. o entendimento daquela palavra, por exemplo. Ok, muito obrigada. The next question comes from Maurice, Mesalem. agora a próxima pergunta vem de Musselem. Existe um template específico que nós podemos utilizar para comunicar com as pessoas e tem uma forma diferente de se comunicar All right. com Common os templates. pesquisadores e So com a it will just comunidade? be the Bom, tips that are um shared template que eu acho que outside uma generally, dica que eu tenho no matter inclusive your colocado aqui, não importa context. qual So things like contexto você don't use viva, jargon, por exemplo, se use você simple tiver um language, jargão específico prepare in na advance. These ones are the standard na ciência procedures. para So once you falar are sobre aware algum of these and you procedimento. understand them, Se você you should entender be esse able to be fine. conceito, você vai conseguir explicar isso para as pessoas sem ter que utilizar esse jargão. Então, outra pergunta vem de Sukanya. O Sukanya está perguntando: como você qual é a sua recomendação em relação a fazer uma relação com os jornalistas para conseguir com que a entrevista ou o seu All right. artigo So I seja will share publicado? an example. Eu vou I don't compartilhar know um how exemplo. practical it is going Eu to não be sei in your quão context, prático but here vai in ser em the Malawi relação ao seu Outreach Program, contexto, we have mas, a por special exemplo, que project realmente that is temos um specifically for projeto engaging with especial academia. para So we esse call it engajamento com a mídia. Nós Journalist in chamamos isso Residence de Project, Journalist in whereby Resident we ask Project, reporters que é um to projeto em que apply to be pedimos part of para the os project. jornalistas And aplicarem then once they do a that, esse on projeto. E the uma vez que meeting, eles se we inscrevem nesse pair projeto, the researcher nós and then we preparamos eles undertake com as what we entrevistas call e o que all nós learning. chamamos So de all the learning, ou seja, journalist todos will aprendem. be learning, Então, os will be engaging with the jornalistas researcher to vão learn more about the aprender science, com o whilst pesquisador, the researcher is assim also como going o to let the pesquisador journalist to vai learn more aprender about com o what jornalista. is Então, todos aprendem o how que to é cada uma das coisas, write o que é good pesquisa, blog o que é posts or entrevista, how to reach e out isso to social tudo é media. So feito de uma it's a forma bastante mutual learning interessante, experience bastante between the two. And mútua, de then, in aprendizado, addition to them maravilhosa. being Então, geared up além disso, for mental eles capacity conseguem for learning, estar we also preparados para facilitate conseguir passar online esse meetings. entendimento We para o invite the público reporters, they com come, we listen to reuniões different que presentations, not acontecem for a the cada purpose of just giving semana, it news,
e com o propósito de realmente aprender como que a pesquisa é feita. Então, os pesquisadores conseguem explicar o que eles fazem, por que eles estão fazendo isso, quais são os métodos que estão sendo utilizados, e é o contexto desse tipo de entrevista que faz toda a diferença. E isso que é uma das técnicas que nós utilizamos. Então, realmente conseguimos fazer a diferença e o impacto disso na Thank you so sociedade. much. Probably also to just Ok. add on that question, I Só think para adicionar algo aqui a esse contexto, presentation that it na is also important apresentação, for é researchers importante também para to os do some background pesquisadores research on the fazer publications uma they are pesquisa prévia em relação so that aos it's also artigos que vão important to ser do some extra publicados. information É importante below trazer what algumas what informações content a or what mais topics does this e media quais são station os cover tópicos on the que event, and isso pode that way we'll be cobrir, able to build this relationship especialmente para with trazer essa some of the media that relação, are interested e in the algumas research. dessas mídias são interessadas nessa pesquisa So também. to just go to the next Então, só question, para is passar para a próxima how do you deal with something pergunta, that you como que say você or lida write com and algo taken out que of context or você misrepresented? fala e que está fora de contexto por um jornalista, que é colocado numa entrevista de uma forma errônea? Infelizmente, isso realmente acontece. O que você pode fazer, primeiro, é conseguir fazer com que esses contextos aconteçam de uma forma cada vez mais ligada à realidade. Você pode criar esse contexto e Bom, os jornalistas não vão considerar censura se você tiver uma boa relação com eles. Então, às vezes, quando eles colocam algo fora de contexto, vocês podem ter a liberdade de dizer-lhes, olha, ficou um pouco fora de contexto, né? E agora, às vezes, a gente, por exemplo, quando isso é colocado além de uma notícia escrita, quando isso é colocado num podcast, algo que já foi divulgado, espalhado, você pode entrar em contato, como eu disse antes, com esses jornalistas e pedir uma retratação daquela notícia equivocadamente colocada. E isso acontece muito mais facilmente nas redes sociais, não é? Quando isso acontece nas redes sociais, infelizmente isso acontece, às vezes acontece, a má interpretação é frequente, mas isso pode ser corrigido a partir Thank you so much. dessas maneiras que eu All the mencionei. participants Muito have obrigado, muito obrigado. Por favor, to ask your questions. convidamos os participantes a usar a função Q e A do Zoom. Use the Q&A. Eu sei que vocês estão usando a janela de bate-papo, mas eu peço que vocês usem a função de Q e A do Zoom. E a Karen está perguntando como você se comunica com grupos especiais, com grupos especiais de jornalistas. Bom, a gente tenta. Isso está um pouco fora do meu escopo de trabalho, mas eu vou tentar passar a minha experiência. O que você precisa, primeiramente, é engajar-se, entrar em contato com esse grupo especial e tente conhecer-lhes as características diferentes, a linguagem que eles usam entre si, qual é o conhecimento prévio deles. E aí, bom, você faz aí uma avaliação, é mais ou menos o que eu faço com a avaliação de partes interessadas, quando o público que eu estou tentando atingir. Então, como jornalista, é obrigação sua entrar em contato com o seu público. Então, estude-os antecipadamente para que você, como jornalista, possa abordá-los adequadamente. Isso é uma questão de due diligence, ou seja, nós não queremos correr o risco, por exemplo, de ofendê-los, de criar situações diplomáticas, digamos assim, complicadas, porque você não fez o seu trabalho de pesquisa prévio sobre esse público específico.
Obrigado, Lindiwi. A gente tem uma outra pergunta interessante aqui da Avril. Avril está perguntando como você faz essas... Vocês dão algum tipo de incentivo para os seus repórteres, para os seus jornalistas no Malawi? Bom, essa é uma pergunta meio escorregadia, não é? Bom, quando isso acontece, bom, o que a gente tem que fazer é ser o mais respeitoso possível. Nós não podemos, sabe, falar com os repórteres de uma maneira arrogante, reclamar que eles não estão me dando a cobertura que eu necessito. Bom, no Malawi, e eu acho que em outros locais do mundo, na verdade eu tenho certeza, é muito antiético para que os repórteres peçam dinheiro para publicar algo. Na verdade, esse tipo de suborno, esse tipo de prática de dar dinheiro, ou no Brasil, que é chamado de jabá, não deveria acontecer. Mas é uma questão muito delicada. Bom, nós temos outra pergunta aqui vindo da Michele. A Michele está perguntando, eu queria saber como fazer a gestão do estresse durante uma entrevista. Bom, como gerir o estresse, né? Ótima pergunta. Eu acho que essa questão do estresse durante uma entrevista acontece mais quando a gente não está muito bem preparado, né? Então, dentro dos pontos que eu já indiquei na minha apresentação, a gente tem, então, que estar bem preparado antecipadamente, a gente tem que passar muito claramente os pontos que a gente quer que o repórter conheça, e aí, se você se preparar mais, provavelmente você estará mais relaxado. Porém, se ainda assim, fazendo a devida tarefa de casa, você ainda se sente muito estressado e muito nervoso, talvez você deva falar um pouco mais devagar, falar mais devagar e mais explicado, pode deixar você um pouco mais relaxado, mas a regra mais importante é preparar-se anteriormente para que você possa, enfim, vender o seu peixe, entre aspas, apropriadamente. Então, os entrevistadores, eles vão, claro, perceber se existe algum tipo de desconforto e estresse e vão explorar esse ponto, então tenham cuidado. Muito obrigado. Nós temos aqui um comentário e também uma pergunta do Emmanuel. O Emmanuel está perguntando aqui. Bom, ele disse que a linguagem mais simples está acompanhando muito aí a questão da linguagem científica. Isso pode ser um recurso muito útil, mas existe alguma abordagem especial para apresentar rebutals? Você pode falar essa palavra de novo? Eu perdi essa última parte. É alguma abordagem especial para apresentar rebutals? Ou esse rebutals. Bom, talvez se eu tivesse um exemplo do que seria esse rebutals, eu não sei se eu entendi bem o que é essa palavra rebutals. A gente pode dar uma olhadinha aí, voltar para essa pergunta. E agora eu não consigo dar uma resposta porque eu realmente não entendi bem a pergunta. Bom, nós temos outra pergunta aqui vindo da Grace. A Grace está perguntando como nós corrigimos os jornalistas se eles nos citam equivocadamente. Bom, se eles nos citam equivocadamente, nós podemos contatá-los e dizer-lhes, olha, o que você publicou está incorreto e aqui está a correção, aqui está a informação correta. Não se deve ficar melindrado nem ser melindroso, é preciso, enfim,
o que eu disse antes, se a gente tiver uma boa relação com o jornalista anteriormente, fica um pouco mais fácil e ele talvez se sinta menos Thank you so much. afrontado com a correção. Which you've just Bom, answered. tem uma pergunta Neka semelhante aqui. has answered that. Neka had asked how do A Neca Hadas, a Neta perguntou como um jornalista pode fazer para não ser mal compreendido, aliás, para não ser mal citado, digamos assim. Bom, acho que essa pergunta já foi respondida. Tem outra pergunta, como a gente pode oftentimes pushes the reporters to publish before the lidar com instituições que forçam os repórteres a publicarem, os jornalistas a publicarem histórias antes da checagem da informação. Newspapers will want to have their Bom, muitas vezes os jornalistas são pressionados broadcasters a publicar rapidamente, eles são pressionados pelos seus editores a publicar rápido, porque existe aí alguma tendência, algum top trend na internet que vai gerar cliques. that you should be accessible. Então, para isso, é muito importante que você fique sempre acessível, ou seja, estar sempre acessível de alguma forma, você ou sua equipe, para ajudar os jornalistas a terem acesso à informação de qualidade, informação correta. Então, ter disponibilidade para entrevistas, Making yourself available. ou seja, tornar-se disponível de todas as formas possíveis. Bom, vocês podem até perguntar aos jornalistas, olha, qual é o seu prazo? E aí, Force yourself to speak. quem sabe poder ajudar. That is how you find yourself in the bid for Então, and what have you. So quando esse prazo e a sua disponibilidade não se encontram, você corre mais riscos de ser mal interpretado e mal citado. E, matter is por exemplo, try no tweet, available at the time that quando existe uma notícia premente, get to anyone in você tenta o mais rápido possível fazer publicações do tweet ou delegar para alguém da sua equipe. honest line of E é preciso ser muito aberto e muito honesto understand each other. com esses jornalistas, torná-los parceiros para que seja possível entender-se da melhor forma. Temos outra pergunta vindo do David. David, assim, como um pesquisador pode comunicar os achados para uma parte interessada, jornalista ou comunidade? E você sabe que tem viés nesse tópico e você às vezes encontra um jornalista que dê um viés diferente da realidade do seu tópico de pesquisa. E aí, o que é que você faz? Bom, importante é a gente ater-se à verdade, apresentar os fatos, apresentar o contexto That is e the best way for tomar uma atitude. as long as you present the truth to them, they E uma vez que apresentamos a verdade para esses jornalistas, nós vamos but what you should nos tornar responsáveis present information e try to sway pela verdade. E então é importante the truth ater-se à verdade e vender, digamos assim, da melhor forma possível a verdade, sem o viés, mostrando fatos, mostrando o contexto, mostrando dados para esses jornalistas. Muito obrigado pela resposta. Outra pergunta da Romana. A Romana está perguntando, eu acho que isso talvez é para a instituição que você trabalha, não é? É relacionada à instituição que você trabalha. Você já usou Media Clinics para treinar jornalistas em como fazer notícias sobre ciência? Sim, eu já tive jornalistas em programas de residência e então eles viram várias apresentações dos nossos diferentes projetos de pesquisa, os nossos cientistas apresentaram tudo o que eles estavam fazendo, toda a metodologia, e também nós convidamos palestrantes de universidades que oferecem treinamentos na área de jornalismo científico. Nós os convidamos já
e convidamos os jornalistas da nossa região para ensinar, enfim, a como fazer as melhores notícias da melhor forma possível nessa área. Já fizemos isso umas 3 ou 4 vezes so much. na nossa instituição. How Bom, a Karen está can perguntando scientists and journalists build trust como and os cientistas e jornalistas podem estabelecer uma relação de confiança. and I think she's basing her point or Eu her acho que question ela on está baseando a on sua pergunta journalists na and scientists. questão justamente das citações mal feitas. Então, enfim, como estabelecer um bom relacionamento entre cientistas e jornalistas. Eu acho que isso tem a ver tem muito a ver com os valores e com as características pessoais que e às vezes eu digo certas coisas de alguma maneira que causa um estranhamento. Então a questão é ater-se à verdade, é ater-se aos fatos e aos dados, e aí sim nós vamos conseguir estabelecer uma relação de confiança, mas tanto o jornalista quanto os pesquisadores, eles têm que ter valores pessoais em relação à honestidade, à franqueza. Se esses valores não fizerem parte dessas pessoas, já vai ser um pouco difícil, mas tente fazer a sua parte, mantenha a sua comunicação o mais franca e honesta possível e tente construir valores pessoais relacionados à confiança e à honestidade. Ok, muito obrigado. A NECA voltou perguntando, bom, na sua experiência, quando os jornalistas, quando informações vazam, informações sensíveis sobre o seu trabalho vazam, como é que você reage? Bom, para isso nós temos uma instância institucional que é de gestão de crise de comunicação. Então, quando a informação foi lançada para a mídia, o setor midiático, de maneira vazada, então nós iniciamos um protocolo. Então, o protocolo inicial é entrar em contato com a instituição de mídia que fez a publicação, a gente então manda-lhes uma carta oficial e a gente exige que eles façam retratação. Então, nós temos, institucionalmente, temos mecanismos já protocolizados para essa questão de gestão de crise no departamento de comunicação. Então, um desses protocolos já constituídos é mandar uma carta oficial e, melhor dizendo, lançar as nossas próprias publicações, refutando e exigindo uma retratação da instituição midiática que fez a questão equivocada. Bom, temos outra pergunta. Em alguns estudos inovadores, como cientistas comunicam-se com os jornalistas dentro do contexto da urgência pública do achado e as consequências científicas, como alinhar as compreensões entre os cientistas, jornalistas e o público. Bom, vou dar um exemplo aí para isso. Bom, no começo do ano passado, mais ou menos fevereiro ou março, Pelo mundo afora, tivemos a crise do Covid-19. Havia muita informação que não era boa em relação às vacinas. Então, muitas coisas que foram ditas em relação às vacinas, que ela era contra as pessoas. Então, tinham tantas informações erradas em relação à vacina. E nós soubemos que houve várias perguntas que foram feitas à mídia em relação às fontes, se elas eram fake news ou se elas eram verdadeiras. Então, tudo em relação à vacina foi bastante incerto e estávamos procurando especialistas na área que realmente pudessem falar algo em relação à vacina, porque houve muita coisa em relação a isso na rede social. E o que nós decidimos fazer foi nós não íamos fazer um briefing real em relação ao que era ou o que não era, mas o que nós fizemos foi conduzir
uma reunião com diferentes jornalistas, diferentes especialistas que deram aulas em relação às vacinas e como elas eram produzidas e como que a vacina do Covid estava sendo feita e desenvolvida naquele momento. Então, com essa abordagem, nós conseguimos dar a oportunidade a essas pessoas engajarem e discutir o que realmente era a vacina e como que ela era desenvolvida para toda a plateia. Então, depois desses seminários, eles não trouxeram nada de novo. O que eles trouxeram foi realmente um entendimento das vacinas e como que elas eram feitas e como isso impactava a sociedade. Thank you so much. Ok, muito obrigada. Final question. Eu acho que a última pergunta, podemos voltar aqui para o Imani. Any special approach we use Existe alguma abordagem específica em relação aos cientistas e a evidência que é relacionada aos jornalistas? Sim, esses desafios que você está dizendo, bom, quando isso acontece, eu pergunto a mesma coisa. Eu tento mostrar os fatos para eles, as informações de apoio e tento manter isso na tona. E isso, às vezes, algumas inseguranças vêm dos próprios jornalistas, mas realmente o que nós temos que fazer é apresentar a nossa verdade, os fatos e mostrar um apoio a essas informações ao máximo possível. E a chance é que eles vão conseguir trazer um ponto diferente. E se eles não conseguirem, não fique com medo, desde que você estiver falando a verdade, desde que você esteja falando a verdade. Okay, thank E you so much. mantenha a sua verdade. Q&A. Ok, muito obrigada. Acho que não tem nenhuma outra pergunta aqui na parte do Q&A. Thank you so much, Lindy Ware, Então, muito obrigada, Lindy Ware, pela sua apresentação. I think the participants have Eu acho que learned os a lot, participantes especially on aprenderam bastante, especialmente em relação ao uso do jargão. tendency of research Acho que using tem alguma so tendência aos pesquisadores usarem jargão, mas agora vamos usá-lo de uma forma mais estratégica. Agora vamos passar para a próxima sessão. so I'll just thank you and say this Então, eu gostaria de agradecer part of this workshop. e dizer que agora terminamos essa parte do workshop e vamos fazer a segunda sessão. Beginning of the session, A Vema vai fazer a apresentação dessa sessão. Essa sessão está sendo gravada e os materiais vão ser todos compartilhados com vocês através dos e-mails que vocês forneceram. Vamos ter também um grupo onde vocês vão conseguir tirar mais recursos. Lembrem-se que para a emissão de certificado, vocês precisam participar dos workshops e completar o formulário de avaliação que vai ser enviado por e-mail para vocês. I think we are done. Eu acho que terminamos por aqui. Vou passar a palavra para a Wema. Wema, agora é a sua.